Olá, queridas crianças do meu Brasil! Hoje, dia 29/5, sexta-feira, tá bom? Então, hoje, dia 29 de maio de 2020, sexta-feira. Vocês vão colocar a data lá em cima no livro, igual a gente costumava fazer lá na escola, tá bom? Então, coloquem a data lá em cima na lição de língua portuguesa, tá bom? Lição de língua portuguesa, páginas 10, 11 e 12. Combinado? Então, vamos começar vendo o que o Ita tá falando pra gente lá em cima, tá? Histórias como essa que você conheceu são chamadas de fábulas. Lembra a história da pomba e da formiga que a Pro contou pra vocês, que a gente fez na aula anterior? A gente vai continuar falando sobre essa história, tá bom? Então, vamos continuar falando sobre as fábulas. Aí do lado está explicando o que são fábulas. Olha lá, fábulas são histórias curtas em que geralmente as personagens são animais com comportamentos humanos. Essas histórias sempre têm um ensinamento. Então, nas fábulas, sempre que a gente vê uma história que tem animais e que esses animais eles têm comportamentos como se fossem de pessoas, essa história se chama fábula, tá bom? E no final da fábula, no final da história, tem um ensinamento pra gente. Igual teve na história da pomba e da formiga, que no final o que eles falaram? Uma boa ação se paga com outra boa ação, tá bom? Então, agora atividade número 4. Escute o que o seu professor vai ler e ligue as personagens ao que elas fizeram na história. Então, nós temos aqui, ó, a nossa amiga pomba e nossa amiga formiga, tá? Ao lado, nas etiquetinhas aqui, ó, tá escrito o que cada uma delas fizeram, tá bom? Então, vocês vão ligar de acordo com o que tá escrito aqui, tá? A Pro vai ler o primeiro, depois o segundo, o terceiro e depois a última etiquetinha. Aí vocês vão ligar nas personagens corretas, tá bom? Então tá lá, ó. Foi à margem do rio beber água. Quem foi à margem do rio beber água? A pomba ou a formiga? E aí, hein, gente? Muito bem, foi a formiga, né? Ela acabou caindo dentro do rio, né? Depois, arrancou uma folha da árvore e a deixou cair no rio. Quem foi lá pegar uma folhinha que deixou cair no rio para salvar a colega? Muito bem, a pomba. Depois, ajudou o outro animal a escapar de uma armadilha. E aí, hein? Fizeram uma armadilha. Quem que ajudou? Muito bem, a formiga. Aí liga lá na formiga. Depois, fugiu após conseguir escapar do caçador. Quem escapou do caçador? Isso mesmo, a pomba. Número 5. Releia este trecho da história. Eu não poderia agir de outra forma, dona Pomba. Boas ações sempre geram mais gentilezas, respondeu a formiga. Então aqui embaixo, ó, foi o que a Pro leu o trecho do texto, tá bom? Lá da história, tá? Aí vocês vão virar na página 11 pra gente continuar. Letrinha A. A palavra gentileza pode ser substituída por qual das opções a seguir, sem mudar o seu significado. Então, tem várias palavras que elas têm, elas são escritas de uma forma, mas elas têm outros significados, né? Ou têm o mesmo significado. São várias palavras diferentes, mas elas têm o mesmo significado, tá bom? Por exemplo, a palavra gentileza, o que será que ela quer dizer, hein, gente? Gentileza quer dizer o quê? Delicadeza, amizades ou compromissos? E aí, hein? Quando a gente faz uma gentileza, é quando a gente quer fazer alguma coisa para outra pessoa que também gostaria que fizesse com a gente. É a gente tratar bem a outra pessoa, é a gente fazer um favor para outra pessoa, né? Querer ajudar. Então, nesse caso, gentileza é o mesmo que delicadeza, né? Ó, delicadeza. Aí vai colocar um X aqui, tá bom? Letrinha B. Nesse trecho, há uma parte que é a fala da formiga para a pomba.
Pinte com a ajuda do seu professor essa parte. Então, vocês vão pegar o lápis vermelho aí no estojo e vão vir aqui, ó, voltar aqui no trecho que a Pro acabou de ler, tá bom? Ó, bem aqui, tá? A Pro vai ler de novo. Vocês vão pintar o seguinte. Eu não poderia agir de outra forma, dona Pomba. Boas ações sempre geram mais gentilezas. Essa é a fala da nossa amiga formiga, tá bom? Então, vocês vão pintar a fala da formiga aqui. Aí, depois, continuando, tá escrito assim, ó. Respondeu a formiga. E quem foi que falou respondeu a formiga? Foi a formiga? Foi a pomba? Boas gentilezas se pagam com outras gentilezas. E aí, quem falou isso? Respondeu a formiga. Quem falou respondeu a formiga? E agora, hein, gente? Quem será que falou? É a fala da pomba ou é a parte da história que alguém contou? Quem está contando a história? É um narrador. A pessoa que conta a história é a pessoa que narra a história, tá bom? É um narrador, é a pessoa que está contando a história. Então, no caso aqui, ó, eu não poderia agir de outra forma, dona Pomba. Boas ações sempre geram mais gentileza, respondeu a formiga. Então, quem falou respondeu a formiga é a fala da pessoa que está contando a história, tá bom? Então, vamos fazer o X no quadradinho de baixo. Número 6. Vamos lá, página 11, número 6. Na capa do livro, no canto inferior, à direita, está escrito a palavra gentileza. Você sabe o que ela significa e por que é importante no convívio com as pessoas? Conversa a respeito disso. Então, a gente já falou que gentileza, né? Gentileza é a gente fazer um favor, fazer um agrado para outra pessoa, é tratar bem a outra pessoa, né? Isso é muito importante para o nosso convívio, porque vocês já pensaram, se todo mundo vivesse brigando, né? Não ia ser muito legal, né? Então a gente tem que sempre ser gentil com a outra pessoa, não é verdade? Número 7. Agora aqui, ó. Qual foi a gentileza feita pela pomba, hein, gente? Bicar o caçador, jogar uma folha para a formiga não se afogar ou ficar observando de longe a formiga. E aí, gente, o que a pomba fez para ajudar a formiga? Vamos pensar. O que será que ela fez? Já descobriram aí em casa? Exatamente. Jogar uma folha para a formiga não se afogar, né? Muito bem. Número 8. Na página 11 ainda, tá? E qual foi a ajuda que a formiga, dada pela formiga? O que a formiga fez? Picar a pomba, jogar uma folha para a pomba ou picar o caçador? O que a formiga fez para ajudar a pomba, hein, gente? Muito bem, vocês prestaram muito bem atenção à história. Então, a formiga, ela picou o caçador, né? A formiga picou o caçador. Então, vocês vão fazer um X no quadradinho de baixo, tá bom? O último quadradinho. E aí, nós vamos para a página 12. Vamos lá? Página 12, exercício 9, lá em cima, continuando. Vamos ver se você se lembra da ordem em que ocorrem os seguintes acontecimentos da história. Numere e depois conte a história novamente em voz alta junto com seus colegas. Então aí nós temos a imagem dos fatos que aconteceram lá na história, né? O que aconteceu aí em primeiro lugar, hein, gente? O que foi que aconteceu? Quem sabe dizer? Conversem aí em casa que não dá pra vocês me responderem, né? Então, no número 1, onde a gente vai colocar o número 1, hein? Então, a primeira coisa que aconteceu foi aqui, né, ó. A formiga, ela foi tomar, a Pro não desenhou, porque a Pro não sabe fazer esse desenho tão bem feito, tá bom? Depois vocês ficam rindo do meu desenho e falam que não é uma formiga, que é, sei lá, um jacaré, né? Então, no número 1, a formiga está tomando água na beira do rio, né? Número 2, e agora, hein? Depois que ela foi tomar a água no rio, o que aconteceu? Hein? Muito bem, ela caiu dentro do rio. E quem avistou a formiga lá dentro do rio? A pomba, né?
Então, o número 2 vem aqui, a pomba indo ajudar a formiga no rio. Depois disso, o que aconteceu? Número 3. A pomba foi levar a folhinha, né? Para nossa amiga formiga se salvar, né? E depois disso, número 4. A formiga subiu na folha e foi para um lugar seguro, tá bom? Aproveita um tempinho assim para vocês irem respondendo entre vocês aí, tá bom? Número 5. E aí? O que aconteceu no número 5, gente? Depois que a formiguinha subiu na folha, o que aconteceu? Muito bem. Ela escutou um barulho nas árvores, né? E percebeu que lá tinha um caçador. Então, o número 5 vem aqui. E por último, o que aconteceu? Exatamente. A formiga foi e picou o pé do caçador. Ele saiu gritando e pulando e soltou a pomba da armadilha, não é bom? Não é verdade? Então, número 6 aqui. Então aí, junto com quem está ajudando vocês, vocês vão recontar a história. Vem primeiro aqui, depois o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Reconta a história aí em casa, tá bom? Número 10. Você conheceu a capa de um livro que conta a história A Pomba e a Formiga. E agora leu a história. Quais dos acontecimentos a seguir você não pode saber apenas olhando a capa do livro? Faz de conta que a gente está olhando a capa do livro. E o que não dá para saber somente de olhar a capa do livro? No primeiro quadradinho, os personagens serem uma formiga e uma pomba. Dá para saber, né? Agora a gente vai fazer um X, o que não dá para saber, tá bom? Depois, a formiga sendo arrastada pela correnteza. Tem lá na capa do livro? A formiga sendo arrastada pela correnteza? Esse não dá para saber, porque não tá lá, né? Então, vamos fazer um X aqui, ó. Depois, o ambiente representado ser uma floresta. Dá para perceber lá na capa do livro? Esse dá, né? Então a gente não faz nada. A gente só vai fazer um X onde não dá para perceber olhando a capa do livro, tá? E depois, um caçador querendo caçar a pomba. Dá pra gente ver essa parte lá na capa do livro? Também não, né? Então não dá para ver esse e não dá para ver esse aqui, tá bom? Número 11. Nesse tipo de história, em que os animais geralmente são personagens com comportamentos humanos, há um ensinamento chamado de moral. A moral da história, né? Converse com seus colegas e o professor sobre o que esse ensinamento abaixo significa. Uma boa ação sempre se paga com outra. O que quer dizer isso? Uma boa ação sempre se paga com outra. E aí, gente, vamos pensar? Isso quer dizer que quando a gente recebe um bem de uma pessoa, a gente sabe que um dia, quando essa pessoa precisar que a gente também a ajude em alguma coisa, a gente também vai fazer um bem para ela, né? Porque o bem se paga com outro bem, não é verdade? Então, por hoje é só, tá bom, meus amores? Bom final de semana, descansa um pouquinho e segunda-feira a gente tá aí com a corda toda, tá bom? Um beijo pra todo mundo, tchau!